esse benefício ele foi instituído pela medida provisória 936. Essa medida provisória, ela trouxe 3 situações, criando, né, esse benefício para que ele participe, integre um programa de emprego e renda. E também ela trouxe outras 2 alternativas para o enfrentamento do coronavírus, que trouxe a possibilidade da redução da jornada e dos salários proporcionalmente, e trouxe também a possibilidade da suspensão temporária do contrato de trabalho, que foi tão debatida, né, na MP 927, que por sua vez teve o artigo 18 revogado, mas na minha opinião, aquela questão continua vigente. Inclusive, se a gente for olhar lá o artigo 3º, o inciso 7 da MP 927, continua vigendo, né, que ele traz lá o direcionamento do empregado para qualificação, porque nós temos o artigo 476A da CLT que traz essa situação. Então, continua sendo possível também utilizar dessa alternativa. E são 2 situações que vão dar direito ao emergencial. A primeira situação está relacionada à redução proporcional da jornada e do salário. Nesse caso, a lei traz um rol de requisitos para que essa redução tenha validade. E o primeiro requisito é o acordo. O empregado deve concordar com essa redução proporcional, tá? E aí, a empresa tem que submeter esse acordo para que o empregado dê seu aval em até 2 dias. Então, o empregado pode pensar, e aí já recebi essa pergunta, e eu acredito que pode ser a dúvida de alguém. O empregado, ele pode se recusar? Ele pode, porque é um acordo, né? Não é uma imposição. Então, o empregado pode sim se recusar. E a duração dessa medida, dessa redução proporcional de jornada e salário, não pode ultrapassar 90 dias em regra, né? E o importante aqui é que deve preservar o salário hora. Vai haver a redução sim da jornada, mas o salário hora deverá ser o mesmo, não pode ser reduzido. E quais são as reduções que vão acontecer? A medida provisória traz 3 percentuais de redução: 25%, 50% e 70%. Uma questão muito importante e muito atual está com relação à necessidade de comunicar ao sindicato. Na verdade, a medida provisória já trouxe essa necessidade de que em 10 dias comunicar ao Ministério da Economia e também o sindicato. E agora o STF disse na DI 6363 que é necessário que seja comunicado o sindicato. E se porventura o sindicato não falar nada, presume que é válido, entre aspas, né? E aí nós temos, essas são algumas das questões relacionadas à redução de jornada. O benefício emergencial também será devido na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, que também a medida provisória trouxe um rol de situações divergindo da MP 927, que trazia um rol diferente. Então, a suspensão temporária do contrato de trabalho aqui, ela pode durar até 60 dias, sendo dois períodos de 30 dias no máximo. Vai acontecer que será necessário, assim como na redução proporcional da jornada e salário, o acordo do empregado. O empregado tem que aceitar, tem 2 dias para ele pensar e falar eu quero. E as empresas que têm a receita bruta acima de 4,8 milhões vai ter que custear, dar uma ajuda compensatória para aquele empregado de 30%. E ainda esse empregado vai poder recolher o INSS de modo facultativo e não pode, de forma alguma, prestar nenhum serviço ao seu empregador, sob pena do empregador ter que pagar o salário, porque aí ele estaria trabalhando e não haveria a suspensão do contrato de trabalho, certo? Então essas são as 2 situações que dão direito ao empregado fazer jus ao benefício emergencial. Portanto, entrando já no mérito desse benefício, convém salientar que ele é devido a todos os empregados que possuem um vínculo formal, ou seja, carteira registrada, carteira assinada. E o aceite, né, a esses acordos, ele vai trazer o quê? Uma garantia provisória de emprego para esses empregados.
Então, temos duas situações que os empregados podem se beneficiar. Só que, quando eu falo de os empregados formais, a própria medida provisória tratou de excluir os empregados públicos, ou seja, empregados dos Correios, de empresas públicas não têm direito. Também não tem direito aquelas pessoas que estão em cargos comissionados, mandatos eletivos e quem recebe o benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, bolsa qualificação. A MP veio no mesmo sentido do auxílio emergencial, excluindo essas pessoas que têm uma renda proveniente do governo, entre aspas. Esse benefício ele vai ser custeado pela União e terá como base o seguro-desemprego devido àquele empregado. E aí nós temos algumas situações relacionadas ao pagamento, quando que vai começar a ser pago, até porque até o momento não há nenhum decreto instruindo como que será, como ocorrerá. Então nós vamos levar em consideração que traz a medida provisória e ela está explicando lá que depois da comunicação, a empresa tem 10 dias para comunicar aquele acordo. Uma vez comunicado, tem até 30 dias para que o empregado venha, porventura, receber o benefício emergencial, tá? E com relação à duração, esse benefício vai perdurar enquanto ocorrer essa situação que deu origem a ele. Se o empregado for demitido, ele será cessado, né? Então, tem algumas situações, como eu disse, existe uma garantia provisória de emprego, só que se houver justa causa, por exemplo, a empresa pode demiti-lo. Inclusive, ela pode demitir sem justa causa também, desde que indenize o empregado, que tem as indenizações inerentes a essa dispensa sem justa causa, quando as empresas o fizerem, tá? Uma informação de relevância é que já está disponível desde anteontem o Empregador Web, que é o site em que a empresa pode informar o Ministério da Economia que celebrou esse tipo de acordo. Eu até fiz um cálculozinho aqui para explicar como que vai funcionar esse benefício. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa receba R$2.000 de salário e a redução salarial seja de 50%. Nesse caso, R$1.000 será custeado pela empresa e o governo custeará metade do salário do seguro-desemprego a que ele faria jus. Então, a conta daria R$1.740 bruto. E aí teria o desconto do INSS e o desconto do FGTS. Na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, se a empresa teve um faturamento ano passado acima de 4,8 milhões, se a pessoa teve o salário de R$2.000, a empresa deveria custear R$600, que equivale a 30%, e esse valor não é salário, é uma ajuda de custo, não tem implicação tributária nenhuma. E o governo entraria com o auxílio emergencial de R$1.036. Então, ao total, a pessoa receberia R$1.636. Note, obviamente, que haverá uma redução do salário da pessoa, mesmo compondo com o auxílio emergencial e com o benefício, no caso, o salário pago, no caso de redução da jornada proporcional ou do salário, e mesmo na ajuda compensatória. Só que nesse momento que nós estamos vivenciando, eu vejo com bons olhos essas medidas, tá?